Gravando. Aisha, Olá, boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando neste belíssimo painel do primeiro Encontro Internacional de Juristas. Cumprimento especialmente os ilustres componentes deste seleto painel, o professor Dr. João Proença Xavier, a professora doutora Cláudia Loureiro e a professora doutora Selma Carlotto, e o nosso também organizador, o caríssimo Dr. Max Silva. Organizar um evento desta magnitude, junto com o Dr. Max e os demais organizadores, tem sido uma experiência gratificante, inclusive uma das mais gratificantes que já vivi no mundo acadêmico. Levar o conhecimento adiante é uma das nossas maiores missões. E é uma grande honra estar aqui virtualmente, na presença de admiráveis professores que sempre nos ensinam valiosas lições. Para iniciar este painel, convido um professor que tem admiração de todos nós, o ilustre professor Dr. João Proença Xavier, que agora lerei o currículo dele muito resumidamente, porque ele tem trabalhos maravilhosos, possui muitos trabalhos relevantes para toda a academia, mundo jurídico e sociedade. E aqui eu vou apenas destacar alguns. Ele tem pós-doutoral em Ciências Humanos em Perspectiva Comparada, Brasil e Espanha, instituição Universidade de Salamanca, na Espanha, Instituto Universitário do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Ele é bolseiro de mérito da Fundação General da Universidade de Salamanca, Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca, doutor em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, especialista em Direitos Humanos, Direito Comparado, Medicina da Reprodução e Direito Biomédico. É mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca, licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, com Master em Human Rights and Democratization pelo IGC, membro do Instituto Jurídico Portucalense da Universidade Portucalense, é investigador do Grupo Internacional Dimensions of Human Rights, professor doutorado integrado no 620, que é o Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, Universidade de Coimbra, em Portugal, professor estrangeiro convidado do Grupo de Pesquisa EELAS, Estudos Latinos-Americanos em Direitos Humanos, Universidade Católica de Pernambuco, é coordenador da área de Bioética e Direito Biomédico do Iberojur, que é o Instituto Ibero-Americano de Estudos em Direito, jurisconsulto em parceria com a FAF, Sociedade de Advogados, e desde já, então, eu passo a palavra ao nosso ilustre professor para proferir a sua magnífica palestra. Por favor, professor. Muitíssimo obrigado, doutora Aisha. Uma vénia às minhas estimadas colegas do painel, queridas amigas, e que muito me honram recebendo-me a partir da vossa casa no Brasil. Um cumprimento especial ao colega e amigo Dr. Max Silver por também poder prestigiar este nosso ingresso neste que eu penso que seja o congresso de juristas maior do mundo e que eu tenha estado presente no ano de 2021, com congressos quase diários, com magníficos painéis de matérias da maior atualidade, em que muito me honra estar presente. Neste caso, dar uma explicação mínima porque estou aqui. Eu também sou docente do Coimbra Business School SCAC, em Coimbra, e nesta circunstância estava a terminar as minhas aulas e não havia tempo para me deslocar para outros departamentos, nem para o meu escritório, então acabei por ficar aqui no final da aula para honrar o horário ibero-americano em que me convidaram. Portanto, nesta circunstância também tenho aqui as cores do Coimbra Business School, que também represento inequivocamente e onde sou também, para além de docente, coordenador do Master Internacional Human Rights and Bioethics in Iberian Context, que é um
mote também para esta minha apresentação de hoje aqui junto com vocês. Dizer que esta reflexão que vos trago aqui, que vou tentar cumprir dentro do horário a contar a partir de agora, vai ser feita inequivocamente em língua de Camões e em língua de Cervantes, não despromovendo a origem do Brasil e a língua portuguesa, mas efetivamente porque foi uma análise destinada objetivamente para o 8º centenário da Universidade de Salamanca, para o Congresso Inovador dos Americanistas, o 56º, se bem me lembro, e esse sim, um dos congressos de direito maiores do mundo, consecutivo, a ser executado há mais anos pelo mundo inteiro, e em que tive a oportunidade de estar presente. E nessa circunstância, respeitando os meus banas e a minha afiliação ibero-americana, vos trago aqui uma análise chamada Biodireito e Biomedicina, Novos Retos e Dilemas, que não é mais do que uma reflexão sobre biodireito e biomedicina, tendo em conta os novos desafios e dilemas da atualidade. Assim, sem mais, la ingeniería genética, como es llamada, inició su investigación en los años 60. Entre las técnicas más importantes de la investigación son la inseminación artificial de ovocitos en el cuerpo de la mujer, la fecundación in vitro y la transferencia de los embriones al útero de la madre, la congelación de gametos masculinos y femeninos, la criopreservación de embriones criados in vitro y no transferidos al útero materno, con la posibilidad de prever enfermedades genéticas prenatales con las técnicas de amniocentesis, medio diagnóstico genético previo al implante del embrión, técnica más puntera posible en las técnicas de reproducción asistida actualmente. Bien, há días, un ilustre fallecido compañero profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra escribe que las primeras referencias a los orígenes de la inseminación artificial se remontan a los árabes. Citando em português o estimado colega, já falecido, tais povos praticaram a polinização em palmeiras a fim de obter maior quantidade e maior qualidade dos frutos produzidos. 1322, como sendo a data em que o árabe de Darfur conseguiu inseminar com êxito uma égua com esperma de cavalo de uma tribo inimiga. E não falta mesmo um autor que afirma que durante o século XIV os árabes praticavam essa técnica para fecundar as éguas de tribos inimigas, vejam só, com sêmen de cavalos doentes. Não deixa de ser curioso, mas porventura anedótico, que certos autores referiram ter sido na vizinha Espanha que se operou a primeira experiência de inseminação artificial humana, medicamente assistida, no século XV. E segundo o relato, os médicos espanhóis, entre eles Armand de Villeneuve, teriam levado a cabo certa prática telegenésica na rainha Dona Joana de Portugal, com quem Henrique IV de Espanha, neste caso de Castilha, casara em segundas núpcias. A experiência terá tido um fracasso bastante grande devido à esterilidade do rei espanhol. Piensa-se que las primeras experiencias de procreación médicamente asistida con seres humanos han tenido lugar al fines del siglo XIX y al principios del siglo XX mediante análisis de profesores de Coimbra. É sobretudo a partir de 1943-45 que se afirma decididamente a inseminação artificial, coincidindo um pouco a pouco com o beneplácito das sociedades médicas internacionais, sendo massivamente aplicada em soldados americanos, neste caso combatentes no Pacífico, situação da qual terá resultado cerca de 20.000 bebés, ao mesmo tempo que se despertava a fúria e o interesse da Igreja, motivando preocupações nos governantes dos diferentes países. A todos los avances de que hablamos se añaden la de la investigación del genoma humano, la actualísima
humanos y las investigaciones en células estaminales o células tronco conectadas con todos los planteamientos éticos introducidos por los estudios realizados en células de esta naturaleza recogidos en embriones humanos. La divulgación de la posibilidad remota o no de la clonación de seres humanos, a la utilización de las técnicas de clonación con fines de reproducción humana asistida, se llamó la atención de la comunidad internacional, que a través de los organismos internacionales como son el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, la OMS, Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que aprobaron rápidamente una legislación emitieron pronunciamientos criticando y o prohibiendo incondicionalmente la clonación humana como técnica de reproducción asistida, pero dejando protegidas incondicionalmente variantes que con el solo efecto de investigación y producción industrial, ambas alienas a la creación de clones humanos copiados, que también, siendo posible, legal y ético, bien plantea allí algunas cuestiones de bioética también. Conforme el Romeo Casabuena, el Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina, en su entrada en vigor en el ordenamiento español, dice, a cuando de su entrada en vigor en el ordenamiento español, dice, que paso a citar aquí, sin embargo, en la identificación de los nuevos derechos humanos, al menos las nuevas perspectivas que ofrecen en relación con los avances científicos, ha comportado un paso cualitativo en el convenio del Consejo de Europa sobre Derechos Humanos y Biomedicina de 4 de abril de 1997, que se ha traspasado al derecho interno de varios países, entre ellos España, y por ello tiene fuerza vinculante y obligatoria para los poderes públicos y los estados respectivos. Por otro lado, aunque sin ese efecto obligatorio, pero con una indiscutible fuerza moral de orientación de los estados y sus políticas legislativas y sociales, también lo ha sido la Declaración Universal de la UNESCO sobre el genoma humano y los derechos humanos de 11 de noviembre de 1997. Segundo Casamona, querido amigo, ilustre profesor, ambos instrumentos reconocen la importancia del genoma humano y su afectación a los derechos humanos. Ambas iniciativas revelan la práctica y la rápida internacionalización jurídica que se ha prohibido sobre estas técnicas y lo pasado, que derivan, según el mismo autor, de la mundialización y de la investigación sobre el genoma humano y de las implicaciones éticas de los resultados de la investigación, así como su afectación a los aspectos conexionados con la soberanía de estos espacios y de estos estados. En Escocia, un biólogo, curiosamente portugués, del Instituto de Investigación de Células Estaminales de Edimburgo, alcanzó avances con la conducción de células estaminales adultas del cerebro de células diferenciadas de la piel del timo de ratones a su estado estaminal embrionario. Y la ventaja en estas técnicas es contornar los problemas éticos relativos a la investigación con células estaminales humanas. Por su obtención dispensa la clonación o la creación y destrucción de estos embriones. Según el mismo autor, en este caso Rafael Reis, esta investigación busca lo llamado gen de lo Nannong, que quiere decir la tierra de los siempre jóvenes, lo elegir de la eterna juventud, se me permite, que manipulado debidamente permite la regresión de las células a un pasado embrionario. Segundo María Carcaba Fernández, fue el alemán Ludwig Jacobi el primero a practicar la inseminación artificial con peces en 1765, obteniendo alevines de salmón al bañar la lachada del macho los huevos evacuados con la presión del abdomen de la hembra. Carcaba Fernández, ilustre abogada y querida amiga también indica que la abad Palazzani realizó en Italia, al mismo tiempo, sin demasiada intención, una inseminación artificial sobre la rana a los finales del siglo XIX, efectuando la primera inseminación artificial sobre una hembra de perro con el nacimiento de 3 crías.
La misma autora afirma que las más exactas informaciones de la primera inseminación artificial son del año 1799 en Gran Bretaña, donde Hunter la realizó sobre la parilla estéril por anomalía psíquica o física del marido y más tarde practicó la primera inseminación con material de donante. Al final del siglo XIX, con los trabajos del clínico ruso Eli Ivanov, las técnicas de inseminación artificial se desarrollaron completamente aplicando metodologías todavía en uso en nuestros días actualmente. No obstante, el verdadero impulso de los avances de la procreación se remonta a los años 50, cuando la ciencia ha podido congelar semen de bovinos y practicar inseminación artificial con ellos con éxito. La posibilidad de congelación del semen de este es una revolución que produce avances determinantes en las técnicas de procreación asistida hasta la humana asistida. Hasta entonces, la presencia del donante en el despacho del médico hasta el momento de la colecta y la posterior inseminación era necesaria, pero el caso era un reto simultáneo. Luego el anonimato del donante estaba quebrado ya una vez que el hombre tenía que estar presente. De acuerdo con Christina Mitch, en 1953 en los Estados Unidos, Sherman obtuvo los primeros embarazos con semen congelado. En 25 de julio de 1978 nació Louis Brown, el primero bebé probeta en el Hospital Oldham General Hospital en Manchester, Gran Bretaña, fruto del éxito de la fecundación in vitro que se intentaba desde varios años antes y cuyo proceso fue seguido bajo dirección de los directores Tepto y Eduardo. Desde el siglo XV se tienen noticias de los intentos de inseminaciones artificiales humanas, pero el primer resultado positivo registróse en Inglaterra por este médico J. Hunter, que vivió de 1728 a 1793. En febrero de 1982, ya en los siglos XX, nació Arandina en el Hospital Antoine Bleclin de Clamart, primero éxito de la fecundación in vitro en Francia, bajo la vigilancia de los doctores Friedman y Testard. En julio de 84 nació Victoria Ana en España, siendo los directores del proceso los directores Drexler y Barry la bióloga Ana Veiga. En 13 de abril de 1984 nació también en el Hospital de Melbourne Queen Victoria en Australia Zoe, resultado de la transferencia de un embrión criopreservado obtenido in vitro, una intervención magnífica y muy reportada internacionalmente. Caso portugués, en Portugal, el primero bebé in vitro nació en 1996, hasta entonces en el siglo XX. Por curiosidad, un jugador de fútbol del Sporting Club de Portugal, siendo sido el propio ya campeón europeo de fútbol en la faixa etaria de los sub-17 por la selección nacional portuguesa en 2003. A estos bebés se llamó bebés probeta. El término es impropio porque hasta el presente ningún feto ni embrión ha podido criarse por medio natural y no nutro. A ver, María Carcavas Fernández advierte que desde estas fechas relevantes muchas son las cosas escritas y los peligros de los que se han advertido sobre los riesgos de la proveniente perigosidad que encierran estas técnicas de reproducción, teniendo también sido numerosas veces que nos ha recordado la obra fenomenal de Aldous Huxley, Un mundo feliz, en traducción en castellana, Admirable el mundo nuevo, si quieran. Lo cierro es que es necesario que el derecho impida o pueda impedir lo avance de la ciencia sin más, quedándose esta en las manos únicamente de los científicos limitados por su técnica y ética personal.
En septiembre de 2012, después de la defensa de mi tesis de maestría en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, en lo doctorado pasado y presente de los derechos humanos, con el título Ensayo de la problemática de los embriones excedentarios en la reproducción médicamente asistida, muchos fueron los temas importantes que se me presentaron para el análisis más profunda de la PMA en contexto ibérico. Por razones de tiempo no cabría analizarlos profundamente aquí, y en el ámbito de esta presentación de trabajo, pero a un nivel de tesis doctoral seguí su estudio de estos y de otros temas que quedaron pendientes en la tesis de maestría, teniendo interés científico para la comprensión de la temática desarrollada de las dos leyes de reproducción médicamente asistida que estudié, portuguesa y española, con implicaciones, indicamos en el inicio, traídas por los nuevos desafíos más centrales e importantes y actuales de las leyes de PMA en Portugal y en España, por lo que efectué un análisis a la luz de la comprensión ibérica y comparación de estas leyes y de los dos ordenamientos portugués y español, más propiamente tras una análisis crítica de los textos legales actuales de las leyes de PMA portuguesa y española que regulan estas materias en los dos países. Atento a esta necesidad de estudiar, apuntar bien las problemáticas éticas y bioéticas en esta realidad. Así, estas dos leyes portuguesas y españolas de reproducción médicamente asistida y mi abordaje y mi estudio doctoral son fruto y prueba buena de esta necesidad de legislar y legislar bien sobre las materias de reproducción médicamente asistida, RMDA, teniendo en cuenta los nuevos desafíos que se plantean inequívocamente en las nuevas generaciones de derechos humanos, bien como las crecientes dificultades de garantizar su protección efectiva en materias fundamentales como son los derechos reproductivos ante el crecimiento de la biomedicina y sus posibilidades actuales, que originan la necesidad de creación de nuevos mecanismos jurídicos de protección de los derechos fundamentales en general y de los derechos humanos en especial. Así, concluyendo, porque entiendo que muchos son los peligros que se plantean con los avances de la ciencia médica y de la reproducción médicamente asistida en general, bien como los avances de la biomedicina en particular, sin lo ojo de los juristas de lo derecho, razón porque será necesario producir legislación adecuada a impedir que esos avances se queden libremente en las manos de los médicos y otros científicos, sin reflexión ética o bioética, conectada con los tratados internacionales de biomedicina y derechos humanos que cité, firmados por los estados de Europa, de las Américas y del Caribe. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme compulsar estas reflexiones y representar los estudios iberoamericanos ya hechos en la Universidad de Coimbra y la Universidad de Salamanca, y estoy disponible para reflexiones en este introito con las respectivas estimadas colegas. Muchísimas gracias. Muitas graças, ilustre doutor. Excelente palestra. Uma honra mesmo, mais do que absoluta, beber da função do seu grande conhecimento infinito e jurídico, que é uma honra sempre para todos os brasileiros, todos os latinos, de forma geral, e também, especialmente, da Argentina, que estava com grande expectativa de assistir sua palestra. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Max. Peço imensa desculpa por falar em castelhano, mas penso que terei sido mais justo com os meus estudos e com as minhas reflexões no passado, podendo também os colegas brasileiros entender com facilidade este idioma e possibilitando a todos os ibéricos, hispânicos e ibero-americanos poder seguir melhor este conjunto de reflexões, uma vez que este magnífico encontro internacional mundial de juristas tem uma componente hispânica muito significativa e é conhecido que os auditores e colegas espanhóis têm mais dificuldade no idioma português do que nós próprios com o idioma espanhol. Portanto, muitíssimo obrigado por esta concessão também de vossas vezes. Excelentes observações. Agora, diante de uma questão em razão de algumas a gente realizamos alterações relacionadas à sequência, uma vez que a doutora Selma Carlotto terá uma palestra às 3 horas.
E aí, automaticamente, a doutora Selma estará palestrando agora na segunda palestra, e aí, em seguida, a doutora Cláudia Loureiro, para a realização do encerramento, que terá um acréscimo de mais uns 5 minutos, 5 a 10 minutos, do tempo normal que já teria. Assim sendo, passo aqui a palavra à doutora Ashe para que apresente o currículo da doutora Selma Carlotto. Olá, boa tarde, professor Dr. João, muito obrigada pela palestra, estamos todos muito emocionados com a sua fala, conseguiu abordar sobre biodireito e biomedicina de uma forma muito maravilhosa, em pouquíssimo tempo, pela complexidade do tema, e nós todos somos muito gratos pela sua presença, muito obrigada, desde o Brasil. E agora eu vou anunciar, então, o currículo da professora doutora Selma Carlotto, que também a gente está muito honrada aqui com a sua presença, professora. E, então, vou aqui falar também um currículo maravilhoso, extenso. Professora, me perdoa, mas eu vou também reduzir um pouquinho do seu currículo, porque é bastante coisa, são atividades aqui maravilhosas. Professora doutora Selma Carlotto é autora das obras Compliance Trabalhista e Efetividade dos Direitos Humanos dos Trabalhadores, Lei Geral de Proteção de Dados, Enfoque nas Relações de Trabalho, e tem vários outros livros, são vários mesmo. Ela é DPO, doutoranda em Engenharia da Informação e Inteligência Artificial pela Universidade Federal do ABC, mestre pela Universidade de São Paulo, na USP, doutorado em Direito do Trabalho na Universidade Federal de Buenos Aires, na UBA, especialista pela FADISP, membro do Instituto Nacional de Proteção de Dados, pesquisadora da USP de Lei Geral de Proteção de Dados no Departamento de Direito Civil, e é coordenadora de pós-graduação em Direito Digital, Inovação e Tecnologia e Compliance da Faculdade Esper. Estamos aqui diante de uma autoridade na Lei Geral de Proteção de Dados. É uma grande honra conhecê-la, também a matéria que eu estudo, que eu atuo. Uma honra tê-la conosco, professora Selma. E desde já eu repasso então a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde, doutora Aika, boa tarde, doutores, o doutor Max também. É uma honra estar aqui com vocês, passar também aqui a ser integrante da Academia de Letras. Também queria dar os parabéns para o professor doutor João Proença Xavier, que fez uma palestra maravilhosa sobre o tema que lhe foi incumbido, e eu falo que eu também tenho as minhas origens portuguesas, doutor João, que eu sou filha de pai e mãe portugueses. Minha primeira língua foi espanhol, cresci na Venezuela até os 10 anos de idade, e aprendi português em Portugal, mas sempre eu tive contato com o português já no início, porque a minha mãe e o meu pai são portugueses, a minha família é toda, na verdade, de portugueses. E agora estou no Brasil, já tem 35 anos que eu moro aqui no Brasil. Eu percebi que aqui o idioma que a gente tem predominante, porque a gente tem vários países de integrantes, é o espanhol, que o doutor João Proença Xavier, o ilustre palestrante, que acabou de palestrar antes de mim, acabou falando inclusive em espanhol. Então, acho que também optar em respeito às pessoas. Eu também tinha dificuldade quando eu era criança, depois que eu aprendi português com 10, 11 anos, em falar em espanhol. Tudo bem? Bueno, entonces vamos a hablar ahora en español. Ya me presenté en portugués. Yo sé que la presentación es tranquila para todos. Mi nombre es Selma Carlotto. Yo soy autora de varias obras en Brasil de compliance laboral, de Ley Geral de Protección de Datos de Brasil. Yo también tengo algunas obras que yo publiqué en Argentina, pero en 2011 2012. Y ahora yo continúo pesquisando este tema de protección de datos y también de inteligencia artificial, compliance laboral, que ya tengo 2 obras. Y me fue incumbido de hablar ahora sobre un poquito de cibernética.
Bueno, en el escenario actual que nosotros estamos teniendo cada vez más invasiones de cibernéticas, de crackers, que son los hackers que yo hablo del mal, porque tiene los que son los del bien que ayudan incluso las empresas, que son los reales hackers. Y en esa situación es muy importante estudiarmos la seguridad de la información, la cibernética, porque cada vez más tenemos no solo riesgo de invasión por cuenta incluso de la propia Internet, el momento que estamos viviendo de una pandemia a nivel mundial, él acabó generando también una evolución más rápida de las nuevas tecnologías. Hoy las personas se comunican prácticamente y en la mayoría por digitalmente, por WhatsApp, acá en un congreso internacional que todos estamos, yo estoy de Brasil, algunos de ustedes están de otros países de Latinoamérica, el doctor, por ejemplo, João Proença está hablando desde Portugal, entonces es muy importante esta temática. Y lo que tenemos acá esos riesgos de los ataques cibernéticos que cada vez más se acentúan y también la problemática que las nuevas tecnologías son cada vez menos incluso visibles y las empresas en busca del poderío económico, ellas acaban se aprovechando las tecnologías y muchas veces en detrimento de la privacidad de los titulares de estos derechos, porque siempre que hablamos de protección de datos, estamos hablando de qué? De derechos humanos. La protección de datos es un derecho fundamental en algunos países, como ahora en Brasil también ya fue aprobado, ya lo era en la Unión Europea, y viene de un derecho humano, que es la privacidad, inicialmente la vida privada y familiar. Todo empezó con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. En secuencia, vino allá en Europa, allí en Europa, para quien está desde Europa, la convención, el convenio, en español, el convenio sobre derechos del hombre y libertades fundamentales de 1950, que entró en vigor en 51, y después vino el Tribunal de Derechos del Hombre en Francia, donde pasamos ya a tener algunas decisiones sobre protección de datos con base en la protección a la vida privada y familiar. Y a partir de ahí, desdoblamos para la privacidad y ahora también para la protección de datos. Y pasamos a tener instrumentos específicos sobre protección de datos. El primero de todos, que fue en el ámbito del Consejo de Europa, en 1980, que entró en vigor en 81, es el convenio 108 del ámbito del Consejo de Europa sobre tratamiento automatizado. A este convenio, interesantemente, pocos saben, pero él fue abierto para países fuera de Europa y adherieron algunos países acá de América. México adherió, Uruguay también, y por último, Argentina. Argentina, que tiene una ley desde 2000, ahora un proyecto de ley para tener una ley nueva también de protección de datos, adherió al convenio, después también al protocolo adicional, porque ahora nosotros tenemos también dentro de las categorías de datos sensibles especiales, los datos biométricos, atributos biométricos como una fotografía. Nuestra imagen acá son atributos biométricos, son atributos biométricos. La biometría no es solamente, como algunos piensan, la impresión digital. También los datos genéticos fueron incluidos dentro de los datos sensibles. Ahí, así, los datos sensibles son ¿cuáles? Son aquellos que tienen un potencial discriminatorio, los que ya teníamos antiguamente desde la directiva, desde la versión original del convenio 108, y ahora con el
protocolo adicional del convenio 108 con el GDPR, ¿no? El reglamento de la Unión Europea de Protección de Datos, y ahora en Brasil también fue incluido. Los datos sensibles no son más solamente los de potencial discriminatorio, son los genéticos y también son los datos biométricos. Y cuando estamos hablando de datos sensibles, tenemos que tener acá un patamar de protección un poquito mayor. No que los datos personales no necesiten protección, claro que necesitan todos, necesitan de protección, porque las leyes, ellas vienen para proteger los datos que son de las personas naturales, no los datos de personas jurídicas, sea los datos personales, sean los datos sensibles, pero tenemos un poquito de diferencia, inclusive en las hipótesis, en las bases, ¿no?, legitimadoras de los tratamientos, de los procesamientos de estos datos. Y con esto, las empresas a nivel internacional pasan a tener que se adecuar, pero infelizmente, mismo así, algunas empresas, ellas están en verdad se aprovechando de las nuevas tecnologías y cada vez invaden más la privacidad de los titulares. Hay ya empresas que están poniendo microchips en los trabajadores. ¿Ya pensaron más invasión que esto? No a la privacidad, solamente a la intimidad, que la intimidad está en el foro más íntimo de un trabajador. Hay empresas que, se utilizando de nuevas tecnologías, como por ejemplo la geolocalización, ellas monitorean todo lo que los empleados hacen, no solamente durante el horario de trabajo, pero después del trabajo. Una situación, un caso que fue ahora divulgado hace poco tiempo a nivel internacional de una empresa, la H&M, que es bien conocida, que sufrió una sanción de 35 millones de euros, 41 millones de dólares, porque estaba con todos los datos de lo que los empleados hacían los finales de semana. Y así solo van aumentando, infelizmente, la invasión. Solo vamos teniendo cada vez más personas vulnerables y más invasión a la privacidad y la intimidad de las personas. Y por eso necesitamos de fomentar a nivel internacional con congresos, ponencias, exactamente esta cultura, esta conciencia de protección de datos. Las personas tienen que saber que tienen derechos, que la privacidad es un derecho humano, fundamental, que todos tienen. Incluso los empleados, donde hay una simetría de poder, que es donde tenemos, en verdad, un desequilibrio más grande y donde los empleadores que se aprovechan del poder de dirección, del otro lado tenemos la subordinación, los empleados con miedo, cada vez más vulnerables, más flacos de perder sus empleos, aceptan todo. Y eso está violando todas las legislaciones a nivel internacional de protección de datos, principalmente acá en América, que las legislaciones de todos los países, yo estudié de Argentina, de Brasil y otros países, ellas se inspiran en las normativas que tenemos en la Unión Europea, inicialmente en la Directiva 95/46/CE de la Comunidad Europea, y ahora en el reglamento de la Unión Europea de Protección de Datos, que entró en vigor en 26 de mayo de 2018. Acá, entonces, en América tenemos incluso una protección más sólida que Estados Unidos, que hubo una quiebra incluso en las transferencias, porque se entendió en la Unión Europea que no había el mismo nivel de protección que existe en la Unión Europea, donde tenemos una normativa ahora vinculante, que la directiva no era vinculante, por eso fue revocada por el reglamento de la Unión Europea, que es vinculante para todos los países ahora, independiente de legislación interna. Por ejemplo, doctor João sabe que Portugal tiene
una ley muy buena. Me gusta mucho de utilizar la legislación comparada de Portugal, porque todos comprenden, porque siempre es muy buena, que yo percibo que ustedes en Portugal positivan mucho lo que hay de jurisprudencia. Por ejemplo, la cuestión de videovigilancia, el artículo 20 del Código del Trabajo de Portugal, que ya trae que en principio es ilícito cualquier tratamiento por videovigilancia, está eso en el Código de Portugal, que no sea para protección de personas y de bienes, que sea para una evaluación, por ejemplo, de desempeño. Y también la Ley 58 de 2019 tiene incluso un capítulo para relaciones laborales en el artículo 28. Y eso es muy importante porque nosotros tenemos una ley que se inspira en la legislación de la Unión Europea y nosotros tenemos leyes que la reglamentan a la Unión Europea, como la de Portugal y de otros países, y que en esta situación nos trae respuesta. Junto a eso, todos los pareceres del grupo de trabajo del artículo 29, ahora absorbidos por el Comité Europeo de Protección de Datos, algunos ya reeditados, como por ejemplo el de consentimiento, el número hoy es 5 de 2020, muy bueno, el 7 de 2020 de ese tratamiento, que acá incluso fue la única fuente de referencia que fue utilizada en el Guía de Brasil de Agentes de Tratamiento, que es un tema que yo acabé de escribir para una revista de un tribunal, voy a escribir ahora para publicación, voy a ver si en el Migalhas, Conjur, porque es un tema que yo veo que está teniendo mucha confusión, porque los empleados no son responsables en verdad directamente perante el judiciario, perante la Autoridad de Protección de Datos de Brasil, como de los países de la Unión Europea, directamente por una violación de datos, por un incidente. ¿Quién es responsable? Es la empresa, que acá llamamos de controlador en Brasil, que es la empresa responsable, y ahí tiene la procesadora, que es como si fuera, que acá en Brasil se llama de operadora, y en Europa también de subcontratante o procesadora, y esa empresa es como si fuera una tercerización, yo hablo de actividades de tratamiento, que va a tratar datos para usted por determinaciones de la empresa responsable. Entonces, quien es responsable es esa empresa que compartilhou esos datos para serem tratados. Y por esa situación tienen que exigir que esta empresa esté adecuada, pero no los empleados. Los empleados, ellos manejan sin datos. Por supuesto que manejan sin los datos de los clientes, de otros empleados, pero esto responden perante la empresa. Así la empresa va a poner cláusulas allí en su contrato laboral, en la que les manda observar las políticas de seguridad, de información y con sanciones disciplinares por el descumplimiento de estas, porque en verdad estas empresas necesitan de asegurar la privacidad de todos, sea de los empleados, como un empleado que está trabajando en recursos humanos, va a tratar datos de empleados, y también, por ejemplo, un empleado que trabaja en el área comercial va a trabajar y va a tratar los datos de los clientes. Entonces, tenemos que difundir esta cultura, tanto para clientes como para empleados, porque los empleados tienen derechos y también, al mismo tiempo, no pueden respetar los derechos de terceros, pero esos no son los que responden directamente perante la autoridad, es la empresa que tiene que estar también en esa cultura, fomentarla dentro de sus empleados y pasarles las orientaciones, las políticas de seguridad. Eso es muy importante. Además que hoy los empleados tienen miedo también por cuenta de los avances tecnológicos hasta de serem sustituidos por robôs. Hoy cada vez más tenemos robôs de inteligencia artificial, pero que no son humanos, porque en verdad dependen de cálculo, estatística, que acaban sustituyendo en muchas actividades los trabajadores, como por ejemplo en actividades de fábrica. Y ahí yo estoy de acuerdo en la fábrica muchas veces, como un caso que tuvimos en Japón, en que una empresa, una startup, una pequeña empresa, creó allí un robot de inteligencia artificial para
hacer a parte que os empregados não conseguiam fazer para correr as fresas, e que era um trabalho muito pesado, porque era muito caliente, nadie queria trabalhar. Aí é bueno, pero não para substituir todavía atividades intelectuais, porque também nessa situação podemos ter estereótipos, vieses discriminatórios. E o problema é que quem está ensinando a máquina, por exemplo, em um software de recrutamento e seleção, é o empregado, que representa a empresa. Ele está ali manifestando a vontade da empresa, e a empresa que vai responder. Então, as empresas têm que ter aqui compliance em direito também digital, cibernético, para evitar que tenhamos acá qualquer tipo de respeito aos direitos humanos e fundamentais dos empregados. Incluso acá, não só a privacidade, como a própria destruição do direito ao trabalho, com substituição de empregados por robôs, a automação. Sempre ter transparência, informar qualquer tratamento antes de dados, antes que ele ocorra. Não podemos fazer tratamento de dados de empregados, de outros titulares, sem que eles sepam que esses tratamentos, de fato, estão ocorrendo. E eu queria me quedar acá por 5 horas, 6 horas falando, pero eu tenho outra ponência de la UAB agora, às 3 da tarde, por el Instagram. E eu espero haver passado um pouco de lo que eu queria passar mais, em verdade, adentrar mais na questão, incluso agora, de los softwares de inteligência artificial, como funcionam, pero podemos deixar para outro dia. E muitas graças a todos. Professora, doutora Selma, parabéns pela explanação, um tema super relevante, principalmente em tempos atuais, onde os dados pessoais têm sido o motor que move a economia atual. Inclusive, né, aqui no Brasil, o plenário do Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição, a PEC 17 de 2019, que tornou a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, um direito fundamental. E aqui também, contemplando Portugal, nós temos a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, e essa carta, ela traz vários direitos humanos, mas com a perspectiva da era digital, inclusive trabalhando a questão dos dados pessoais, da proteção desses dados. Professora, muito obrigada pela palestra, estamos todos maravilhados, aprendemos muito contigo, este é um painel brilhante e agradeço pela sua presença. E agora, na sequência, vou chamar a querida, a ilustre professora Cláudia Loureiro, professora que eu tive a honra de partilhar alguns painéis juntamente com ela, e quero também, se Deus quiser, compartilhar mais painéis e também palestras presenciais, que, assim, eu estou muito ansiosa para que retornem essas palestras presenciais e que todos nós possamos nos encontrar e nos abraçar, assim, num futuro não tão distante. Já, se Deus quiser, logo, logo isso vai ser possível. Vou chamar, então, a professora Cláudia Loureiro, que aqui ela também é uma professora que também tem um currículo aqui bem extenso. Nós temos aqui um resumo do currículo da professora Cláudia, e aí eu vou aqui explanar para vocês. Professora Cláudia Loureiro tem estágio de pesquisa pós-doutoral em Direito em Andamento pela Nova School of Law de Lisboa, estágio de pesquisa pós-doutoral em Direitos Humanos concluído pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, estágio de pesquisa pós-doutoral em Direito Internacional e Comparado, concluído pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutor e mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora permanente do mestrado em Direito e da graduação em Direito da Universidade Federal de Uberlândia, membro da Nova Refúgio Legal Clinic Lisboa, coordenadora do Grupo de Pesquisa em Biodireito e Direitos Humanos da UFO. Professora, desde já repasso a palavra, por favor.
Muito obrigada, querida Aisha, uma grande amiga e colega de muitos projetos, né? Graças a Deus. Muito obrigada pela apresentação, ao Max da academia também, da qual tenho a honra de fazer parte, a quem agradeço também por esta oportunidade. Parabenizo a professora Selma pela sua fala e o estimado professor Dr. João Proença pela magnífica exposição também. É uma honra dividir o painel com todas essas ilustres personalidades do direito, né? E eu escolhi para o debate de hoje o tema biodireito, direitos humanos e pandemia. É um tema que me despertou bastante interesse e que me inquietou bastante no contexto da pandemia, porque principalmente no caso do Brasil, nós percebemos que o biodireito, nessa época da pandemia, precisou se notabilizar, mas que, na verdade, não atingiu o seu espaço, o espaço que deveria ter, né, no contexto pandêmico, que já deveria ter tido antes da pandemia e que ficou mais acentuada essa necessidade no contexto da pandemia e que ficará ainda mais clara a necessidade do tratamento adequado do biodireito no Brasil no ambiente pós-pandêmico. Então, nesse sentido, eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões a respeito dessa relação entre biodireito, direitos humanos e pandemia. Em primeiro lugar, no que diz respeito ao biodireito, como bem foi apresentado pelo professor João Proença Xavier, a inseminação artificial, a reprodução humana assistida, são temas que ficaram muito conhecidos no Brasil e no mundo, mas o biodireito, ele vai além dessas questões, né? O professor bem colocou a questão da sustentabilidade do genoma humano. Então, essas técnicas de reprodução humana assistidas, a evolução da biotecnologia, nos levaram a preocupações mais intensas em relação ao biodireito e, principalmente, nos impulsionam a responder pela necessidade de regulamentação do biodireito para que essas técnicas não sejam realizadas de maneira indiscriminada. E no contexto da pandemia, tudo isso veio à tona com a questão da triagem nos hospitais, com a questão da falta de acesso ao direito à saúde para todos os cidadãos brasileiros, eu vou falar no contexto do Brasil, não é? Na questão da falta de distribuição igualitária das vacinas. Então, essa questão, a ideia de que o biodireito é mais amplo, ela veio à tona no contexto da pandemia, mas raramente no Brasil as pessoas faziam a ligação desses temas, vacina, acesso à saúde, triagem nos hospitais, com o biodireito, né? Lamentavelmente, não havia essa conexão no Brasil. Então, eu entendi necessário desenvolver pesquisas que demonstrassem essa relação importante do biodireito, e penso que é um momento muito importante para o biodireito no Brasil e no mundo, para que esta disciplina efetivamente evolua, ela tenha a atenção necessária, a preocupação necessária do direito internacional, com a regulamentação adequada a respeito desse tema. O que mais me chamou a atenção em relação ao biodireito, e aí eu vou continuar no contexto brasileiro, mas isso também se apresentou no contexto internacional, em outros países, foi a ideia da mistanásia social. No Brasil, nós tivemos, lá em 1989, a primeira vez que foi trabalhado esse tema da mistanásia, mas ele nunca foi muito bem desenvolvido, né? Temos um parágrafo lá na obra O Estado Atual do Biodireito, da professora Maria Helena Diniz, que explica, né, o contexto da mistanásia. A mistanásia diz respeito à morte social e miserável, precoce e evitável em nível social e coletivo, né? Aquelas pessoas tidas como vidas desperdiçadas, né, pelo Estado. E a mistanásia social, ela se refere a falha no dever de diligência dos estados de prestar
o acesso à saúde e aos direitos sociais aos cidadãos. A mistanásia social, portanto, ela se revelou como uma realidade no contexto brasileiro durante a pandemia, em que pese hoje a nossa realidade no avanço do calendário da vacinação ser uma realidade de sucesso. Pode-se dizer que o Brasil, ele agora entrou, né, pode-se dizer que o Brasil agora está realizando a vacinação com sucesso, o calendário da vacinação com sucesso, mas não foi assim desde o começo da pandemia. Nós tivemos muitos atrasos no que diz respeito à aquisição das vacinas, à compra das vacinas. Nós tivemos vários equívocos, várias políticas públicas, se é que podemos chamar que tivemos políticas públicas equivocadas no contexto da gestão da pandemia no Brasil, o que levou a muitas mortes que poderiam ter sido evitadas, e dessa forma eu entendo que essas vidas foram consideradas como vidas desperdiçadas pelo Estado brasileiro. E nós não havia motivo para que esse atraso acontecesse. Se nós tivéssemos tido uma gestão mais intensa, mais adequada, muitas vidas poderiam ter sido preservadas. E não foi o que aconteceu na realidade brasileira, lamentavelmente. Portanto, eu vejo que o acesso ao direito à saúde, o conhecimento à população, a informação para a população brasileira a respeito da necessidade de se manter o distanciamento social, o uso de máscaras, as medidas para prevenir, toda essa informação falhou muito no Brasil no começo. E aí nós tivemos várias informações equivocadas a respeito das circunstâncias que envolveram a pandemia, no que diz respeito às medidas emergenciais, inclusive também, né? E, portanto, eu vejo que nós passamos por um momento da verificação empírica do que seria a mistanásia social no contexto da pandemia, sem falar naquela cena das valas sendo abertas, né, uma atrás da outra, para poder fazer frente ao sepultamento daqueles seres humanos que faleceram em decorrência do Covid-19. Né? Isso ficou bastante marcado, e aquilo, para mim, é a foto da mistanásia social no contexto da pandemia. É o retrato da mistanásia social no contexto da pandemia, lamentavelmente. E por essa razão, no nosso encontro de hoje, eu dedico essa minha fala a todas as vítimas do Covid-19 no Brasil e no mundo, e a todas as famílias que perderam seus entes queridos, né, por conta dessa gestão inadequada do governo brasileiro em relação à política pública aplicada para a contenção da pandemia em decorrência do Covid-19 no Brasil. A relação entre biodireito, direitos humanos e pandemia trouxe à tona, portanto, a necessidade de se conhecer o princípio da dignidade da pessoa humana e de se perceber que esse princípio da dignidade da pessoa humana não é apenas não existe apenas no contexto filosófico. É necessário que o princípio da dignidade da pessoa humana seja concretizado. E já houve estudos suficientes para demonstrar a relação entre o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos humanos. Não é? Eu quero lembrar um trabalho magistral de Jack Donnelly, que tenta estabelecer parâmetros e critérios para demonstrar que existe a acepção empírica tanto dos direitos humanos como do princípio da dignidade da pessoa humana. E os direitos humanos são o veículo para que a dignidade da pessoa humana possa ser concretizada materialmente, para que ela possa ser uma realidade na vida dos seres humanos. Não é? Eu quero lembrar que, no contexto do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, por exemplo, tanto a Comissão Interamericana como a Corte Interamericana de Direitos Humanos editaram resoluções e declarações no sentido de deixar claro aos Estados interamericanos que qualquer medida emergencial e excepcional tomada para fazer frente ao enfrentamento da pandemia deveria levar em consideração a prevalência dos direitos humanos. Então, isso eu acho que é
extremamente importante lembrar, isso não foi só uma diretiva, uma orientação para o contexto interamericano, mas sim também para o contexto internacional, não é? Mas também para o contexto internacional. Ou seja, nós vivemos um momento complexo. A própria professora Selma, que me antecedeu, ela trabalhou a questão da cibernética. Nós vivemos um momento complexo e que poderia dar uma abertura para que a necessidade de se adotar medidas emergenciais pudesse abrir caminho para o desrespeito aos direitos humanos e aos direitos fundamentais dos cidadãos no mundo, né, do cidadão global, não só do cidadão brasileiro. E nós vivemos um momento muito difícil, em que nós temos, de um lado, a autoridade cibernética, com essa linguagem, essa necessidade de que nós precisamos manipular e nós precisamos monitorar os cidadãos para proteger o avanço da pandemia, né, professor João? Mas que, na verdade, isso tudo está sendo usado como um bode expiatório, peço licença pela expressão coloquial brasileira, como um bode expiatório para que os seres humanos, os cidadãos também possam ser vigiados para outras finalidades, finalidade mercadológica, enfim, para o mapeamento, inclusive, né, das características genéticas dos seres humanos, isso também é uma finalidade que é algo que está por trás de tudo isso também. A pandemia, essa questão da mistanásia social também, para mim, não ficou só restrita ao contexto brasileiro, ela também avançou para o âmbito internacional, na medida em que, desde 2005, os cientistas já vêm alertando as autoridades internacionais da possibilidade da pandemia acontecer, né? E nada foi feito para evitar, porque gastaria-se muito, né, para prevenir uma pandemia, mas nós perdemos muito mais com o enfrentamento da pandemia. Vejam o que aconteceu com a economia global, pessoas no mundo entrando no que no Brasil é considerado margem da linha da pobreza cada vez mais por conta do Covid-19. Se você andar aqui por São Paulo, espero poder receber o professor João em breve no Brasil, se você andar por São Paulo, na Avenida Paulista, que é um cartão postal da cidade de São Paulo, você vai ver muito mais pessoas vivendo nas ruas, em barracas, em situações inadequadas e indignas, né? Então, tudo isso nos foi trazido pela pandemia. A pandemia fez com que essa cruel pedagogia, ela viesse mais à tona, se tornasse mais evidente no contexto da sociedade e da mistanásia social. Portanto, há uma relação intrínseca entre biodireito e direitos humanos, na medida em que o valor fonte, né, que rege o biodireito, na minha visão, é o princípio da dignidade da pessoa humana, e este princípio da dignidade da pessoa humana tem um caminho muito claro para ser executado e concretizado através dos direitos humanos, dos tribunais nacionais, dos tribunais internacionais, das organizações internacionais e das organizações não governamentais. Logo, eu vejo uma intrínseca relação entre esses temas, e por isso eu tive a oportunidade de coordenar um dossiê na revista da Universidade Federal de Uberlândia, onde eu trabalho, sobre esse tema, para poder proporcionar a divulgação a respeito dessa relação que existe entre biodireito e direitos humanos. Aliás, o nome do dossiê era esse, Biodireito e Direitos Humanos, né? A pandemia não acaba por aí, né, nessa relação entre biodireito e direitos humanos. Aliás, ela começa há muito tempo atrás. A pandemia já veio sendo desenhada desde que a humanidade passou a viver no contexto da era do antropoceno. E aí é que tudo tem o seu germe, né? Aí que tudo começa a acontecer, quando o homem o ser humano passa a se considerar o grande destinatário e senhor dos recursos naturais existentes no planeta Terra, e aí o homem passa a tratar esses recursos naturais como se fossem bens de consumo para a satisfação das necessidades dos seres humanos.
e nessa relação equivocada entre o ser humano e a natureza, nós vivenciamos o contexto da era do antropoceno, em que o homem vem proporcionando a concentração de riquezas do lado rico do mundo e a delegação dos riscos e dos prejuízos para o lado pobre do mundo. E aí nós vemos uma relação intrínseca também do biodireito, direitos humanos, pandemia, com a realidade da globalização. E essa globalização, ela chega num ponto em que ela atinge o seu ápice com a doença do antropoceno, que é a pandemia, na medida em que esse ser humano que está lá na região dos países pobres, na periferia do mundo, ele expressa a sua indignação e a sua necessidade pela luta do reconhecimento. Eu não consigo mais viver restrito a esse local, eu preciso, por exemplo, migrar para buscar melhores condições de vida. E aí, por conta da pandemia, esse ser humano ele fica restrito às fronteiras dos estados, às regiões neutras, para não adentrar as fronteiras dos estados. Mas não é só isso. A pandemia e o vírus veio para demonstrar que esta conformação da sociedade de risco, que divide o mundo entre países ricos e países pobres, ela não é mais uma realidade. Então, o vírus veio para dizer o seguinte: eu atingi tanto o lado rico como o lado pobre do mundo. Eu sou a resposta que já foi lá delineada por Ulrich Beck em suas obras, que já chegou a afirmar que a parte rica do mundo não ficará impune em relação às suas atividades e à sua atuação, que delega os riscos para a parte periférica do mundo. Essa responsabilidade deverá ser tomada, adotada pela parte rica do mundo. Então, no momento da pandemia, nós vemos que o vírus vem com essa cruel pedagogia também para o lado rico do mundo, dizendo e mostrando: você não é mais o centro das preocupações, o centro do mundo, lado rico do mundo. Não existe mais condições estruturais, sociológicas, culturais, de se manter essa divisão do mundo entre países ricos e países pobres, com a concentração dos lucros na parte central e com a delegação dos riscos para a parte periférica. Então, o vírus vem para exacerbar as vulnerabilidades, mas ao mesmo tempo, porque ele vai atingir a parte pobre, e obviamente a parte pobre do mundo vai sofrer muito mais, de maneira mais intensa as consequências, mas ele também vem para dar uma lição para a parte rica do mundo. Você se preocupou tanto com a concentração de riquezas e agora a sua economia também ruiu com a pandemia. E assim nós vamos caminhando com a percepção da sociedade internacional ou da comunidade internacional de que é necessário um novo redesenho das fronteiras, né? Um novo redesenho das fronteiras. E, nesse contexto, a sociedade internacional, e Portugal já se manifestou favoravelmente a essa ideia da elaboração de um tratado internacional para o enfrentamento de futuras pandemias, e aí percebe-se que a comunidade internacional vem se preocupando com as consequências dessa relação entre biodireito, direitos humanos e pandemia, e nós precisamos pensar como nós entraremos no momento pós-pandêmico, né, lidando com essas questões, com a herança do que a pandemia nos deixou. Como nós vamos trabalhar de maneira ética, de maneira responsável e em consonância com os direitos humanos para propiciar a humanização do antropoceno. E a humanização do antropoceno só poderá acontecer com a harmonização entre o antropocentrismo e o ecocentrismo, numa visão holística da relação do ser humano com a natureza, fazendo-se com que o ser humano perceba que ele é mais um ator dentro do contexto do planeta Terra e que ele não é o senhor absoluto dos recursos naturais existentes no planeta Terra. Portanto, este tratado internacional é algo que me preocupa bastante, eu venho estudando esse tratado internacional há algum tempo, já apresentei esse tema em outros lugares, na Sociedade Brasileira de Bioética,
na Unesco, já venho falando sobre isso. Nós devemos prestar muita atenção, professor João, professora Aisha, Max e a audiência, a esse tratado internacional, para que ele não seja mais um tratado para consolidar a globalização hegemônica, que divide o mundo entre países ricos e países pobres. Portanto, esse tratado só será uma realidade para o contexto pós-pandêmico se ele levar em consideração a necessidade de se relativizar, de se erradicar as vulnerabilidades daquelas pessoas que foram atingidas de maneira considerável, peculiar e grave pelas consequências da pandemia. E aí, o biodireito tem o seu papel extremamente importante de levar até as pessoas a conscientização a respeito da necessidade de novas medidas para o enfrentamento de futuras pandemias, além da assunção daquelas medidas que já foram adotadas no contexto internacional, com as regras de distanciamento, as campanhas de vacinação, as campanhas para a democratização também das vacinas, tendo em vista que os países mais abastados financeiramente já conseguiram vacinar ou estão conseguindo finalizar o calendário de vacinação, e alguns países da África, por exemplo, ainda não atingiram uma porcentagem adequada, né, de vacinação dos seus nacionais, dos seus cidadãos. Portanto, eu vejo que existem muito mais interseccionalidades entre biodireito, direitos humanos e pandemia, mas, lamentavelmente, o tempo não permite avançar. O que eu gostaria de deixar claro é que este tratado internacional para o enfrentamento de futuras pandemias, portanto, deve levar em consideração a prevalência dos direitos humanos, o respeito à dignidade da pessoa humana, as vulnerabilidades, para que nós possamos entrar num momento pós-pandêmico com menos injustiça global, na medida em que a justiça global ainda é um ideal, uma utopia a ser atingida, né, a ser perseguida. Portanto, vamos lembrar aqui a Amartya Sen, que nos deixa a lição de que, já que não podemos garantir um mundo ideal das instituições ideais, podemos lutar com as nossas armas, nossas palestras, artigos, aulas, para alcançarmos um mundo menos injusto. Era isso que eu gostaria de conversar com todos vocês. Hoje é um dia muito especial para mim, muito bonito, em que eu já sabia que fazia parte da Academia Internacional de Letras Jurídicas e que fico sabendo que passo a integrar agora o seleto hall de pesquisadores e professores do Iberojur, com a condução do professor Dr. João Proença Xavier. É um dia muito de vitória, de alegria, e, portanto, gostaria de agradecer essa oportunidade, esse momento tão especial que me foi proporcionado por todos vocês. Um grande abraço a todos, muitíssimo obrigada. Oi, professora Cláudia, muito obrigada. Uma incrível palestra, uma aula magna. Estamos todos aqui muito felizes por escutar a sua palestra, que é alargada de sensibilidade, com temas que são tão complexos e, ao mesmo tempo, tão importantes para a humanidade, inclusive para a existência da humanidade no planeta. E falar de direitos humanos é algo assim que é muito necessário, é algo que a gente sempre tem que estar falando, debatendo, e como bem você expôs por meio de palestras e artigos desse nosso trabalho, nós conseguimos de alguma forma repassar a importância dessas temáticas que nós trabalhamos, e que esse é o nosso intuito, inclusive, de fazer com que a sociedade ela esteja num ambiente melhor e que o mundo seja um lugar melhor e mais agradável para viver, e proteger os direitos humanos, proteger também o meio ambiente, né, também é um direito fundamental aqui no Brasil, previsto pelo artigo 225 da Constituição Federal, é algo fundamental para a existência humana na Terra.
Professora, muito obrigada por tudo. Agradeço a todos os palestrantes, a todos os ouvintes que participaram conosco. Professor, passo a palavra para o nosso querido professor Dr. João Proença. Não queria roubar-lhe a palavra, doutora Aisha, aliás, porque estou completamente sintonizado com as suas escolhas e parabenizá-la a si e ao colega Max pela escolha de um painel fantástico em que eu sou apenas mais um dos intervenientes, porque as estimadas colegas fizeram uma abordagem muito transversal a matérias que eu considero que são matérias obrigatórias de cadeiras futuras de faculdades de Direito do século XXI e que ainda não existem especificamente criadas, e teriam aqui fantásticas colegas, nomeadamente na proteção de dados e depois em geral nos direitos humanos e na bioética, a professora Cláudia Loureiro poderia fazer várias abordagens inequivocamente. Nessa circunstância, dar os parabéns a ambas, disponibilizar-me para a gente poder fazer a promoção internacional, quer de uma, quer de outra, dar os parabéns à doutora Cláudia Loureiro, e neste caso pela integração no Iberojúri, neste caso eu não queria fazer esta inconfidência, porque falta a documentação registral, mas inequivocamente, com muitíssimo orgulho meu, na área de Direito que eu coordeno no Iberojúri, que é a bioética e o direito biomédico, portanto, parabenizá-la pela sua intervenção e, neste caso, sem fazer nenhum tipo de avaliação, fazer duas honras às colegas e duas memórias a duas colegas já falecidas que eu queria integrar aqui neste painel com a permissão da doutora professora Aisha e do professor Max e das estimadas colegas. Neste caso, dizer que a professora Selma tem aqui uma intervenção muitíssimo importante sobre aquilo que é a análise do direito e da proteção de dados no mundo e na Europa, e falou, como ela tão bem disse, no melhor castelhano, com um acento fantástico da Argentina. Então, queria aproveitar aqui esta antena para fazer uma humilde homenagem à professora Teodora Zamudio, falecida este final de semana, fantástica catedrática da Universidade de Buenos Aires e magnífica mestre que eu tive a oportunidade de conhecer e com quem publiquei na Universidade de Buenos Aires na sua memória, portanto, num livro em homenagem à própria professora, sendo ela talvez das maiores sumidades da América Latina em bioética. Não estou a dizer isso porque ela faleceu, estou a dizer isso porque era um ser humano magnífico, isto dito por todos os colegas e amigos, e queria deixar aqui, onde quer que estejas, Teodora Zamudio, o meu obrigado. Foi uma honra ter-te conhecido e os teus escritos perduram para além de ti no estudo da bioética e do biodireito para sempre. Portanto, recomendo a todo o auditório que possam ler o trabalho de vida e pesquisa, para além das lições fantásticas da professora Teodora Zamudio, nesta matéria que não queria deixar aqui de referir. Depois, em relação à professora Cláudia Loureiro, dar-lhe este abraço ibérico e português, naturalmente espero recebê-las a elas, neste caso o professor Max também, será muito bem-vindo à Universidade de Coimbra. Eu sei que a doutora Aisha vai estar futuramente, assim que seja possível, pelo menos entre Coimbra e Salamanca, e naturalmente iremos nos encontrar presencialmente e penso que haverá tempo para trocarmos projetos em comum e integrarmos atividades na área dos direitos humanos, biomedicina e outras matérias em que eu sei que é especialista, nomeadamente na prática jurídica também, na sua capacidade de sair do saber-saber para o saber fazer, que também é muito importante e que demonstra também a magnífica sensibilidade com que tem conduzido estes trabalhos como peça fundamental. Naturalmente serei mais um a dizer-lhe isso, o professor Max, que trabalha consigo já há mais tempo, conhece perfeitamente o seu valor, é uma parceira incontornável deste EIROD, deste EJUR, efetivamente é um congresso que junta pessoas que nunca foram juntas e que só por si já é uma vitória e ganha da ciência aberta, como falava a professora Cláudia Loureiro. Dizer o quê? Retirei uma palavra muito importante, para além da mistanase social, que é uma matéria pouco abordada nestas matérias e que tem muito interesse. O twist de Covid, com que já nos debatemos noutros debates e noutras mesas, e que eu acho que à partida resistia até uma determinada altura, mas que inequivocamente na bioética, nos direitos humanos e na realidade atual é um twist obrigatório para os cientistas atuais e de qual eu não posso fugir, e dar uma nota sobre a cena dantesca
das valas e da ausência total de políticas públicas no Brasil no início da pandemia, para além de um fanfarronismo presidencialista que levou inequivocamente e criminosamente à morte de tantos seres humanos, colegas e amigos brasileiros, desnecessariamente, como corajosamente a professora Cláudia Loureiro aqui veio afirmar neste Congresso Internacional de Juristas Mundial, e onde, por imperativo ético, é importante dizer a verdade e dizê-la sem pejo, e ela sempre o faz quando eu o encontro, e onde está, portanto, também fazer-lhe essa homenagem. Dizer-lhe que, independentemente da abordagem sempre criteriosamente, juridicamente muito cuidada, que nestas matérias é sempre muito difícil, e que ela sempre utiliza normalmente, já sei com os seus alunos, com os seus colegas e na sua investigação naturalmente, mas dizer que trazer para esta cena de debate uma matéria que eu penso que seja a sociologia mundial e a análise transversal também com um twist sempre que ela tem, holístico e filosófico destas matérias, mas sem perder o rigor jurídico destas matérias, o que é muitíssimo importante. Queria acrescentar uma nota, e que é uma nota de memória. A professora Cláudia fez, se bem repararam, com a pedagogia que lhe é intrínseca, um flashback sobre aquilo que foi estes 24 meses de pandemia no Brasil. Sim, numa live muito soft, mas que deixou na imagem de todos os que viram a televisão e daqueles que lhe faleceram familiares e daqueles que estiveram a cavar as valas e daqueles que, inequivocamente, incontornavelmente, não conseguiram deixar de ver esta tragédia que foi a gestão, pelo menos inicial, já não digo atual, mas pelo menos inicial do Brasil, relativamente ao Covid e às políticas públicas e à vacinação em geral e à ética, da bioética em particular, e que implica necessariamente a história e o estudo da história, o estudo do passado, o estudo do presente e a previsão para o futuro. E que pareceu-me estar sempre presente nesta intervenção da professora Cláudia Loureiro. E nessa ótica, fazer honra a uma outra grande mestre, neste caso a minha diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca, falecida também no início do ano corrente, a professora Josefina Costa Bustilho, que acabou de ser, ontem mesmo, agraciada com a criação pela Academia, portanto, salamantina e pela Academia Espanhola, da criação da Cátedra de Memória e História da Democracia, para dar uma nota muito importante como não perdermos o estudo da história no direito, na ética e nos direitos humanos, por uma razão muito simples. Um povo que não tem história e que não conhece a sua história e que não estuda a sua história, não tem futuro. E, objetivamente, a ciência aberta, as nossas investigações, as nossas aulas, os nossos mestres, os nossos antepassados, os nossos futuros alunos e futuros mestres e doutores e professores das próximas gerações, precisam de estudar esta memória. Então aqui, como atividade de Zamúdio, a querida diretora Josefina Costa Bustilho, também aquela vénia e um saludo especial deste amigo ibérico de Coimbra, no sentido de, efetivamente, a memória é uma cátedra. Temos que estudar nas nossas universidades memória. Memória da história, memória dos momentos, memória do genoma humano, memória daquilo que, ao longo dos tempos, defendemos ou não defendemos sobre a dignidade humana. E este painel reuniu inequivocamente, eu penso que com muita honra e glamour, aquilo que é os conhecimentos e os ensinamentos destas duas grandes catedráticas ibero-americanas, uma da Universidade de Salamanca e outra da Universidade de Buenos Aires, que não é por acaso que são mulheres e grandes mulheres e que foram reconhecidas ao longo da sua vida pelo seu trabalho, mas foram apenas galardoadas e agraciadas já postumamente com pena de todos. Portanto, há que conhecer a história e reconhecer os seus intervenientes e os seus heróis e heroínas, neste caso, no tempo em que eles ainda possam estar vivos para a gente lhe agradecer. Fica aqui a todos e a todas o meu agradecimento póstumo a estas heroínas académicas e a vocês pela organização deste magnífico debate e esta mesa, integrado num fantástico congresso
que parece interminável, os temas acontecem, eu nem sempre consigo estar dentro, mas vou tentando, mesmo porque tenho horários noturnos, assistir, mesmo sem imagem, ouvindo, para poupar alguns dos dados e não acordar a família lá em casa, e tem sido magnífico este trabalho, estão todos de parabéns, é uma honra estar presente, muitíssimo obrigado a todos e a todas. Meu abraço de Coimbra para vocês. Muito obrigado, professor Proença. É sempre um prazer incomensurável receber elogios relacionados aos eventos jurídicos que vão sendo desenvolvidos rotineiramente pela organização do evento. Ainda mais, o prazer ainda maior, que no caso se torna um reconhecimento em caráter internacional, vindo esses elogios de professores como Vossa Excelência, como a professora doutora Cláudia Loureiro, e como vários outros professores grandes de renome que vêm ali contribuindo, vêm também contribuindo com o projeto, bem como também reconhecendo o trabalho que estamos ali desenvolvendo em prol da integração internacional. Porque os mundos, que eu digo, eu sempre coloco a denominação com relação a eventos jurídicos, a nações jurídicas, como se fossem mundos distintos. O porquê mundos distintos? Muitas vezes, em razão do idioma, que se torna uma barreira para o conhecimento e para a união entre áreas e segmentos, bem como também entre conhecimentos e entre juristas, ou seja, o idioma já se torna uma barreira. Segunda barreira, a parte geográfica, porque muitos não têm a oportunidade de chegar e visitar um país, a ter contato com juristas de determinados países, mesmo de países que também falam ou espanhol, ou português ou inglês. Ou seja, já existe uma certa barreira geográfica e linguística, e também a terceira barreira é também, às vezes, da parte do planejamento, parte da própria pessoa que não tem aquela vontade de buscar o conhecimento, que não tem aquela vontade de querer aprender, não tem aquela vontade de querer estar ali para escutar, estar ali para palestrar. E é claro, né, que esses nossos eventos, eles possuem um grande diferencial, porque em muitos desses casos, aliás, em todos os palestrantes que vêm ali palestrando no nosso evento, eles estão doando o nosso tempo diário, que poderia ser passado por familiares, ou poderia ser revestido em trabalho para gerar capital, estão se voluntarizando em prol da difusão do conhecimento de maneira gratuita, porque o conhecimento disseminado é uma das coisas mais fabulosas possíveis, um conhecimento disseminado, pelo menos durante a palestra, que essas nossas palestras, elas são, como eu sempre digo nos eventos internacionais, até ontem também que eu participei de uma palestra perante uma quantidade expressiva de alunos em modo virtual, eu digo assim que os seminários, congressos, eu vejo como se fosse uma espécie de uma feira de exposição, que eu estou ali expondo o meu conhecimento, eu tenho a oportunidade de expor livros meus de minha autoria, e esses livros podem ser vendidos, cursos podem ser vendidos, ou seja, uma série de atividades. Por isso, a nossa grande importância dessa integração a nível internacional, a nível local, a nível regional, entre diversos segmentos. E observando das palestras de hoje, sobre que variou entre temas da bioética, biodireito, a parte cibernética, a parte de legislação de proteção de dados, entre uma série de segmentos, ou seja, a gente navegamos por um mar de conhecimentos e especialidades. E o que eu venho também a destacar é que, nesse nosso tempo da pandemia, que em razão da pandemia, muito do nosso universo jurídico se tornou virtualizado, ou seja, o direito cibernético passou a ser a grande cereja do bolo, como se diz no ditado brasileiro, né, que diz assim, quando a pessoa vê o bolo, a primeira parte que a pessoa vai querer pegar é onde? A cereja. E assim o direito cibernético se tornou a cereja do bolo de toda essa dinâmica. Mas esse direito cibernético precisa de regulamentações, precisa de uma série de questões. E aí, juntando a isso, da mesma forma também a questão da bioética, que passou a ser um grande debate, principalmente depois das partes dos testes, também animais, testes em seres humanos, a questão das vacinas, que a gente está passando por esse grave momento de pandemia que até uma certa época do nosso passado, ou seja, uma situação há menos de praticamente 2 anos, não se sabia se as vacinas iriam surtir efeito ou não.
mas foi assim desenvolvida uma série de testes, ou seja, uma série de procedimentos. Aí também não se descortinou, não mostrou em nenhum dos pontos, pelo menos para a grande maioria das pessoas, quais foram os efeitos colaterais durante as fases de testes que vieram ocorrer ao longo do mundo, até chegar à evolução de novas tecnologias que geraram uma vacina eficaz, em muitos casos, contra a figura da Covid, e no caso, evitou muitas mortes. Mas também no passado, o que é que eu também observava? Em alguns locais, as formas das políticas públicas não contemplavam maneiras preventivas e maneiras de tratamento médico adequado, uma vez que as estruturas hospitalares eram precárias e, propriamente, não havia um planejamento relacionado a como lidar com a pandemia, como lidar com aquela quantidade da disseminação daquele vírus, ou seja, uma série de elementos que também suscitou a realização de múltiplos debates, múltiplos eventos internacionais que debatiam de como é que deveria ocorrer aquela questão da saúde, quais as consequências. Mas, em razão de muitas políticas desastrosas, observamos uma grande quantidade de mortos, por exemplo, aqui no Brasil, uma quantidade que supera absurdo, passa de 610 mil mortos. Eu parei de observar alguns noticiários referentes à quantidade de mortes, depois que passou de 610, assim, eu percebi assim, poxa, 610 mil brasileiros morreram, mais de 610 mil pessoas tiveram seus projetos de vida, suas histórias, tudo interrompido em razão da pandemia, que se porventura tivesse tido um planejamento, tivesse tido um melhor estudo, um melhor planejamento que respeitasse a parte médica, a parte hospitalar, bioética, entre outros segmentos, a gente poderia ter tido muitas vidas teriam sido salvas. E também as políticas de conscientização, que poderiam ter ocorrido de uma maneira mais ampla. E aí eu observo também a quantidade de mortes no mundo, e também a questão da ausência no caso, a grande quantidade de pessoas não esclarecidas que negam a tomar vacinas. Alguns estão morrendo na atualidade, desenvolvendo quadro grave de pandemia, e atualmente até uma notícia também que eu recebi de uma jurista da Bulgária, que eu estava conversando ontem, e hoje também pelo período da manhã, de que está tendo uma quarta onda desenvolvendo na Europa. E aí que provavelmente vai se alastrar também até o Brasil, vai chegar em outros países da América Latina. Mas, porém, essa quarta onda está afetando especialmente aquelas pessoas que não tomaram a vacina, que são as principais pessoas afetadas. Mas, para isso diminuir, poderia ter tido uma campanha de desenvolvimento de atividades. Assim sendo, conforme Vossas Excelências se mencionaram, a importância do desenvolvimento desses congressos, de seminários, de fóruns, de debates, entre outros pontos que suscitem a formação de opiniões, a apresentação de ideias, a exposição de fatos, entre uma série de nuances relacionadas a determinado assunto, é necessário para a gente poder alterar essas realidades, seja a questão da questão dos efeitos da pandemia, seja a questão dos efeitos pós-pandemia, que é outra realidade que estaremos ainda vivenciando no futuro, que ninguém sabe como é que vai ser a extensão total dos efeitos pós-pandemia, e também, principalmente, a gente debater essas mudanças, essas evoluções no cenário jurídico, que passou a ser um cenário jurídico eminentemente digital, que é o que está proporcionando esse fórum de debate de hoje, no caso desse congresso que estamos realizando nesse exato momento, que nesse congresso, se a gente estivéssemos naquela realidade passada, até cerca de uns 5 anos no passado, aliás, uns 3 anos, olha como é que a gente está recente no universo jurídico. Há exatamente uns 2 anos e meio atrás, este congresso não estaria ocorrendo nesse exato momento se tivesse na realidade de 2 anos e meio atrás, ou seja, não havia essa efetiva integração. Para ocorrer isso, teria que ocorrer tudo de maneira presencial, e às vezes de maneira presencial é muito difícil a logística para ocorrer grandes eventos de 30, 40, 100, ou de 400 e poucos palestrantes, como vem a ser o ciclo de congressos interdisciplinares,
que estamos aqui realizando aqui juntamente com a equipe de organização. Assim sendo, após esta minha palavra, que foi, no caso também, eu a transformei numa mini palestra, eu agradeço a presença de Vossas Excelências e digo, em nome do Instituto Ibero-Americano de Compliance, presidido pelo eminente Dr. Fabrício Bonvecchio, que também é presidente da Academia Internacional de Letras Jurídicas, e da nossa co-diretora executiva, a doutora Aisha Rold, e também por minha pessoa, que também sou da diretoria, de que agradeço a presença de Vossas Excelências e que Vossas Excelências, doutora Cláudia Loureiro e doutor João Proença Xavier, são grandes nomes, grandes colunas que fortalecerão e estão fortalecendo a Academia Jurídica, Academia Internacional de Letras Jurídicas, e também de todo esse cenário internacional jurídico. Muito obrigado pela compreensão de todos. Estou sempre de pé e à ordem. Muito obrigado. Eu que